Amém? Ainda bem que não tem muito visitante hoje. Que hoje eu tenho uma palavra de alinhamento para as nossas vidas. Estou brincando, podia ter visitantes. Sim. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, é um desafio ser pastor. A gente ora, a gente prepara a palavra e quando a gente chega aqui... Ai, Jesus! Já caiu por terra. Amém? E eu vou dizer, é difícil roubar minha alegria e minha paz, irmão. Pensa num cara... É difícil. Glória a Deus. Mas não vou mudar a mensagem, não. Só não vou conseguir passar uns vídeos, mas tudo bem. Amém? Eu quero dar alguns avisos para eu não me esquecer. Eu avisei na quarta-feira, para aqueles que estavam aqui, que esse ano, pela primeira vez, nós vamos ter o nosso culto da virada aqui na igreja. O bispo JB nos liberou, algo que é assim um milagre muito grande, porque realmente ele faz muita questão de que sejam lá, mas hoje a proporção é muito grande, muito desafiador, nem todo mundo consegue se deslocar. E eu penso que esse momento da virada do ano é tão precioso para a gente estar junto, A gente passa o ano junto, e eu acho que é um momento muito precioso para nós celebrarmos juntos o novo ano. Então eu te peço que você realmente passe o Natal com a sua família, esteja ali com a sua família e se dedique a estar aqui no ano novo junto conosco. Nós conseguimos esse alvará, essa liberação para a gente poder fazer o culto aqui. Então, por favor, honre isso, esteja aqui conosco. Nós vamos estar aqui às 10 horas da noite, na terça-feira, sem ser nessa, na outra, claro, na virada. Nós temos cultos lá no IPCA, se você quiser ir mais cedo também, receber ali uma palavra do Bispo JB, nós vamos ter um culto às 18 horas lá. Então você pode participar do culto, nós como pastores vamos lá no culto das 18 horas e depois nós viemos para cá e vamos estar aqui às 10 horas da noite. Deus me deu uma direção como pastor aqui da CN Santa Maria para nós fazermos aqui uma palavra para a nossa virada, um momento especial que nós vamos ter aqui. E eu creio que algo vai ser liberado específico aqui para a comunidade das nações em Santa Maria. Então eu quero te convidar a realmente fazer aí um esforço para estar conosco e nós vamos também ver aí se organizar para que a gente possa jantar junto aqui também depois da virada. Então depois da virada a gente vai fazer aquele ajuntamento todo de cada um traz o seu, conforme vai ser organizado aí, que não é por mim, mas vai estar tudo certo. Meu amor é ótima nisso e vai ser top. Amém? Em nome de Jesus. A Emília também, Nós temos pessoas muito incríveis aqui. Deus tem nos dado pessoas muito especiais. Hoje nós saímos daqui impactados com o Natal Solidário. Foi incrível, Glória a Deus pela vida da Leila, Que eu sei que não é só ela, é uma equipe, mas ela realmente tem abraçado essa causa. E a ação social que nós tivemos no colégio e agora esse Natal Solidário, incrível, foi algo tão especial, foi uma unção muito poderosa aqui. Quando eu ministrei, eu senti isso com muita força de algo que Deus estava liberando aqui. E a gente pôde ver pessoas, como nós tivemos uma irmã que pediu para não identificá-la, mas que semeou a comida. Então, assim, a gente vê Deus levantando as coisas, Então, assim, Deus fazendo coisas tremendas aqui. E é só o começo, em nome de Jesus. Amém? É só o começo. Nós vamos ter, nessa semana, nós temos o culto na quarta-feira, dia 25, já pós-Natal, porque o Natal, na verdade, é 24 para 25. Quarta-feira nós temos culto normal aqui. E nós temos, depois, nós vamos ter no sábado, nós vamos ter uma reunião de alinhamento com a nossa rede ministerial. Então, no sábado, 5 horas da tarde, nós vamos estar reunindo com a rede ministerial para que a gente possa, antes de virar o ano, alinhar algumas coisas e definir algumas metas para o nosso ano, o nosso próximo ano. No próximo domingo nós estamos aqui com o nosso último culto de domingo do ano e depois nós temos o nosso culto da virada na terça-feira. Amém? Esses são os nossos avisos. E aí nós começamos 12 dias aqui proféticos.
No começo do ano, no começo desse ano, nós ficamos 7 dias aqui. Nós viemos como família, eu, meu amor e as crianças, e passamos os primeiros 7 dias aqui na igreja. E foi um tempo incrível, né, muito especial, de muita comunhão, de muito relacionamento, de muito alinhamento e de muitas coisas de Deus liberadas para nós. E nós vamos fazer dessa vez 12 dias. Então, do dia 1 até o dia 12, que nós completamos no dia 12 com a Santa Ceia, primeira Santa Ceia do ano, nós vamos estar aqui 12 dias, 12 cultos, e vamos estar durante todos os dias juntos aqui, né, com almoços, do jeito que foi, só que mais ainda. Serão mais dias, 12 dias, amém? E vamos entregar essas primícias, essas são as nossas primícias do nosso ano, os nossos primeiros dias do ano, amém? Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que eu estou com algo muito forte no meu espírito para o ano de 2025, e eu falo não simplesmente como igreja, claro que isso afeta a igreja já, que nós estamos à frente desse ministério, mas para a minha vida de forma especial, eu estou com algo muito forte no meu espírito, que 2025 eu quero ser mais crente do que nunca antes na minha vida. Então, se eu já era crente, irmão, eu quero dizer para você que 2025 a minha meta é ser mais crente ainda. Né? Eu sei que isso pode parecer insano para alguns, mas é exatamente essa palavra que está no meu coração. Né? Eu ouvi muitos relatórios, muitos prognósticos, muitos profetas do caos falando sobre o ano de 2025, que é um ano de crise para o Brasil, que é um ano mais difícil para o Brasil, e muitos diagnósticos negativos, e eu não sou de forma alguma pessimista. Eu sou alguém firmado na palavra. Né? E eu acredito muito nas promessas de Deus para a minha vida. Agora eu entendi algo, e eu já estou pregando, tá? Eu entendi algo, eu ouvi algo muito forte que me impactou, de um pastor que ele contou um testemunho de uma pessoa que procurou ele, né? Na verdade ele contou de um outro pastor, e essa pessoa procurou esse pastor, e ela disse para ele assim: pastor, é o seguinte, eu queria falar com o senhor que esse é o meu último culto aqui, eu estou saindo da igreja, porque nessa igreja tem muito problema, porque as pessoas elas ficam fofocando, porque as pessoas ficam mexendo no celular na hora do culto, porque as pessoas não ajudam no ministério, e eu tenho observado essas coisas, e isso tem me chateado, então eu queria avisar para o senhor que esse é o meu último culto aqui, e que eu estou saindo da igreja. E aquele pastor então virou para ele e falou assim: olha, eu queria fazer só um desafio para você antes de sair da igreja, eu queria que você viesse mais um culto, e que esse não fosse o seu último culto. Mas no próximo culto eu queria que você fizesse algo. Eu queria que você pegasse um copo d'água cheio e você passasse o culto inteiro cuidando desse copo, para não deixar de forma alguma que nenhuma gota desse copo fosse derramada. E aquele cara aceitou fazer isso, e naquele culto seguinte, ele encheu um copo até o topo do copo, e ele ficou ali com aquele copo durante todo o culto, preocupado, porque ele falou: no final do culto, para o pastor me liberar, eu vou precisar apresentar o copo, e eu não posso deixar nada derramar. E ele ficou tão ali cuidadoso com aquele copo, que não deixou nenhuma gota cair daquele copo, e realmente cuidou bem daquele copo para não derramar. E quando foi no final do culto, ele falou: pastor, eu estou aqui com o copo do jeito que você me pediu, não deixei nenhuma gota cair, está aqui intacto o copo, então você já pode me liberar, porque esse agora então é o meu último culto. E aí o pastor falou assim: só me responda uma coisa, quando você estava aí cuidando desse copo, você viu hoje alguém fofocando? Aí ele falou: não, eu não vi. Ele falou: você viu alguém mexendo no celular na hora do culto? Ele falou: não, eu também não vi. Ele falou: você viu alguém assim? Você viu alguma? Ele falou: não, não vi nada. Eu falei: por que você não viu nada hoje? Ele falou: porque eu estava preocupado com um copo. Aí ele falou: sabe o que falta nas nossas vidas às vezes? Um copo para a gente cuidar. Porque quando a gente não tem algo para cuidar, a gente cuida da vida dos outros. A gente cuida das outras coisas. E isso, irmão, eu quero aplicar não somente para o nosso contexto de igreja, mas para a nossa vida de um modo geral, sabe? Quando nós ouvimos esses relatórios negativos do que está acontecendo lá fora, do que está acontecendo no mundo, sabe? Todos os dias nós vamos ter más notícias, irmão. Deixa eu te falar uma coisa para você. A população mundial, ela tem praticamente dobrado a cada 10 anos. Então é claro que os crimes vão aumentar, é claro que a violência vai aumentar, é normal que isso vai acontecer. A Bíblia diz que o mal vai crescer, mas o bem também vai crescer proporcionalmente, e a glória de Deus vai cobrir sobre toda a terra.
Então depende de onde estão os nossos olhos. A pessoa fala, pastor, mas é muita má notícia, né? E alguém disse assim, não foram as más notícias que aumentaram, na verdade só melhoraram os meios de comunicação. Porque hoje quando um avião cai lá em Gramado, você recebe essa informação agora. Antigamente a pessoa levava dias para saber que alguma coisa, uma tragédia aconteceu. Era assim ou não era? Então sempre houver, irmão, e sempre vai ouvir más notícias. Mas quando você tem um copo para cuidar, quando você tem algo que você está focado, quando você está cuidando de algo, você está fazendo algo, você não tem tempo para ficar vendo o que está errado. Você está aqui? O alinhamento já começou. Isso não é sobre a igreja somente, irmão, isso é sobre a nossa vida. Sabe, então eu falei, tem os diagnósticos aí das coisas que vão... Eu quero dizer uma coisa para você, esse ano eu vou buscar mais a Deus, eu vou cuidar mais ainda do meu copo, eu vou me manter cheio cada vez mais. Entendeu? E uma das formas que Deus tem me dado e a estratégia que Deus tem me dado é através de desafios. Então eu já estou com um desafio de orar 1 hora por dia todos os dias do ano que vem. Todo ano eu faço um jejum anual, que eu faço, no começo do ano eu começo um jejum que eu faço por todo o ano. E esse ano eu falei, Senhor, qual o jejum que eu vou fazer? E o Senhor falou para mim, o seu jejum esse ano é no mínimo 1 hora de oração todos os dias. Você não vai passar dia nenhum sem orar pelo menos 1 hora por dia. Porque eu duvido, irmão, você passar um tempo de oração todo dia e você ficar desanimado. Entendeu? Então eu quero dizer para você que eis-nos aqui, amém? Estou aqui para desafiar você. Então eu vou começar o ano lendo a Bíblia toda em 42 dias, nos primeiros 42 dias do ano, passando os primeiros 12 dias na igreja, orando 1 hora todos os dias, lendo um capítulo de Provérbios todos os dias. Eu vou cuidar do meu copo e ele vai ficar cheio. E pode acontecer o que for ao redor, irmão. O que for ao redor. O ano de 2020 foi um ano muito difícil para muita gente, mas foi um ano que eu li muito a Bíblia, fiz muitos desafios, nasceram muitos desafios e muitas coisas aconteceram. E eu me surpreendi quando o bispo JB perguntou a respeito de quantas pessoas sofrem sequelas do Covid, e eu fui uma das poucas pessoas que não levantei a mão. E aí eu me lembrei que durante toda a pandemia, Deus me fez ficar focado na palavra. Quando a pandemia começou, eu postei uma foto minha com a cara na Bíblia, assim, ó. Falei, essa é a máscara que eu vou usar nessa pandemia. E de fato foi o que eu fiz. Então eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Nós precisamos nos encher de Deus, para a gente suportar, passar por essa terra, atravessar essas jornadas que nós temos. Amém ou não? Sim ou não? Então eu te convido a ser mais crente em 2025. Você pode dizer amém? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? E para esse final de ano, Deus colocou algumas palavras específicas, e nessa noite uma palavra específica, que há alguns dias já o Senhor vem me incomodando, é uma pregação minha que eu preguei há muito tempo, preguei em alguns lugares já, mas que Deus trouxe como um alinhamento para as nossas vidas, para mim e para você, porque eu como pregador não prego só para você, eu prego para mim primeiro, né? Eu apanho e bato junto e a gente vai junto, crescendo, mas o Senhor falou comigo a respeito de como nós precisamos resolver algumas situações das nossas vidas, né? Eu até preparei slide, irmão, porque a gente estava com um telão aqui, né, especial hoje. Eu falei, vou pregar com slide hoje aqui. Deixa lá para mim, por favor. Olha aí, ó, os gatos da igreja. Eu fiz esse culto temático há alguns anos atrás, e eu divulguei assim do jeito que você está vendo, os gatos da igreja. Né? E eu botei esses caras tudo igual a mim, assim, né? Tudo sarado, tudo, né? Assim, estiloso e tal. E divulguei assim, né? E eu divulguei aquele culto, gerando curiosidade como sempre, dizendo assim, ó, você vai conhecer os gatos da igreja. Venha sábado que vem para conhecer os gatos da igreja. E foi engraçado, porque a galera começou, como sempre, a fomentar do que é que eu ia falar. Então eles começaram a pensar, não, o pastor deve falar que a verdadeira beleza não é a beleza física, né? Para as irmãs entenderem que elas podem encontrar mais do que algo assim físico, né? Nos irmãos aqui da igreja, os jovens cogitando o que poderia ser, né? Alguns falaram, não, acho que não, acho que o pastor realmente vai mostrar que na igreja tem gente bonita também, né? Que as irmãs não precisam procurar lá fora. E ficou todo mundo cogitando sobre o que eu ia falar. E nesse dia desse culto nós fizemos um desfile. Assim como o meu amor pregou aqui uma dessas nossas pregações temáticas dos cachorros da igreja, que veio depois dessa dos gatos, e ela teve um desfile aqui no Relive,
Mas nesse dia eu fiz um desfile, né? E eu falei, nós vamos ter hoje o desfile dos gatos, né? E os irmãos que se achavam gato ficaram sofrendo, porque falou, eu não fui convidado, como assim vai ter um desfile e não me convidaram para desfilar, né? Mas aí eu convidei, eu falei, vamos apresentar alguns tipos de gatos, né? Então eu quero apresentar para vocês, aí chamei o gato tatuado, aí coloquei lá na foto, né? Era um cara todo tatuado lá na foto, e eu falei, agora entre o gato tatuado. Aí entrou o cara, todo magricelo, com umas tatuagens de chiclete colada, assim. Aí depois eu falei, agora eu quero chamar o motogato, é aquele gato que está de moto, né? Jaqueta de couro e tal. Aí entrou o cara de bicicleta, né? Todo chulé. E aí eu fui falando, né? Só que era tudo contrário do que eu estava mostrando ali, né? Falei, agora o gato barriga de tanquinho, né? Aí era o cara com a barriga travada lá na foto, mas entrou um gordinho assim, com um pedaço de tanque pendurado e amarrado assim na barriga. Barriga de tanquinho, era um pedaço de tanquinho assim amarrado. Uma verdadeira gambiarra. E aí eles ficaram todos ali, eu falei, então hoje eu trouxe aqui essa ilustração para vocês, para falar sobre o gato no sentido que eu quero falar aqui, dos gatos da igreja, que é o gato no sentido da palavra de gambiarra. Fala comigo, gambiarra. E ali eu mostrei isso, né, de como que, porque foi gerado toda uma expectativa, né, ficou todo mundo na curiosidade, de repente chega lá e fala, poxa pastor, o senhor me trollou, né, não tinha essa palavra ainda, mas você me tapeou, né, me enganou aqui, eu pensei que... E na verdade eu falei sobre isso, né? Sobre esses gatos. E quando eu falo para você que 2025 eu quero ir além do que eu já fui, eu quero ser mais intenso com o Senhor e mais intencional nisso. Eu penso que nós precisamos olhar para as nossas vidas para descobrir quais são os gatos que talvez a gente carregue na nossa vida, né? Nesse sentido de gambiarra. Hoje eu quero falar com você aqui a respeito dos gatos da igreja, mas dos gatos da sua vida. Fale comigo assim, os gatos da minha vida. Fale para a pessoa que está do seu lado, tem gato na sua vida. E hoje você vai detectá-los, né? O gato tem vários sentidos, e não é no sentido que eu falei aqui da questão da física, mas o gato no sentido de gambiarra. Sabe, quantas pessoas estão vivendo, você está com ele clicado aí, jovem? Tá, né? Quantas pessoas estão vivendo na sua vida? Tá? Tá passando? Pronto. Quantas pessoas estão vivendo alguns gatos? A imagem, a gente teve esse problema ali com o telão, tanto que eu não vou passar o vídeo, mas algumas imagens estão assim, mas você vai ter aqui comigo o que eu quero trazer para você, né? Na Bíblia, a gente vê vários exemplos de gatos, de gambiarras. Fala comigo assim, gatos da Bíblia. E eu quero trazer à memória para você aqui alguns desses exemplos, né? O primeiro Sara não podia dar filhos a Abraão e entrega a sua serva para que ele tivesse filho com ela. Fez o quê? Um gato. Diga comigo, um gato. Deus dá uma promessa a Abraão, eu vou te dar um filho e eu vou te dar uma descendência. Abraão e Sara acharam que estava demorando demais, ou que estava difícil demais de se cumprir aquela promessa. O que eles fizeram? Um gato. Fizeram uma gambiarra. Deram um jeitinho, né? É engraçado porque eu preguei essa mensagem na Itália. Eu viajei para a Itália e eu estava pregando na Itália, eu não ia pregar essa mensagem lá. E quando eu cheguei na Itália, a gente conversando um dia lá, e o pessoal falou para mim assim, pastor, as pessoas falam do jeitinho brasileiro, mas a gente descobriu que aqui na Itália também tem jeitinho. Que aqui também tem um povo que gosta de fazer uma gambiarra. Então a gente pensa assim, país de primeiro mundo, Europa, não tem isso. Aí na hora que ele falou isso, eu falei assim, eu entendi, irmão, que na verdade isso não é uma questão brasileira, isso é uma questão do ser humano. Isso não é só no Brasil, isso não é só na Itália. E aí eu preguei essa mensagem lá e falei isso. Por quê? Porque na Bíblia a gente vê isso, pessoas que tentaram dar um jeitinho. E eu quero dizer algo para você nessa noite, todas as vezes que a gente tenta dar um jeitinho, dá ruim. Sabe, nós temos um conflito mundial que tem devastado o mundo, de certa forma, afetado todo mundo, que começou, sabe aonde? Nesse gato aqui. Nesse gato aqui, Abraão gerou um filho fora da aliança. E esse filho está até hoje brigando pela herança de Abraão. O que nós temos hoje é a descendência de Isaac brigando com a descendência de Ismael por causa de uma terra. Existe uma guerra acontecendo agora por causa desse gato. Esse gato tem atravessado gerações.
No dia 11 de setembro, 2 torres foram derrubadas nos Estados Unidos, matando centenas de pessoas. Sabe por quê? Por causa desse gato. Os descendentes de Ismael, jogando aviões naquelas torres, por causa dos descendentes de Isaac. Isaac e Ismael estão brigando. A palavra que o Senhor liberou sobre Ismael, quando você pega o texto de Gênesis, foi isso. A palavra sobre Ismael foi assim, você será como um jumento selvagem, você vai ser contra todos, e todos vai ser contra você. E é exatamente isso que nós vemos acontecer. Sabe por quê? Por causa de um gato. Por causa de algo que foi feito uma gambiarra. Todas as vezes que nós tentamos dar um jeitinho, isso lá na frente, irmão, pode dar muito ruim. E às vezes, muitas vezes, não sofre só a gente, mas sofre também as pessoas que estão de alguma forma relacionadas. Tem filhos sofrendo por causa da gambiarra dos pais. Tem casamento sofrendo por causa das gambiarras dos pais, dos cônjuges. Sabe, tem instituições sofrendo por causa da gambiarra dos líderes. E a Bíblia diz que não há nada de oculto que não seja revelado. Ontem saiu algo de uma outra grande denominação do Brasil, e eu falei, amor, eu vejo Deus limpando. Coisas acontecendo com grandes denominações dessa nação, que alguém pode falar assim, meu Deus, sabe por quê? Porque não tem nada de oculto que não seja revelado. Os gatos, irmãos, uma hora vai aparecer. E sabe qual é o problema disso? Sempre compromete pessoas. E quanto mais pessoas estão envolvidas, mais comprometedor vai ser. Esse gato está atravessando gerações. Sabe, outro gato que a gente vê aqui na Bíblia, aqui o texto, né? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dara nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão ainda, né? Já que o Senhor me impediu de ter filhos, já que o Senhor, né? A pessoa bota a culpa em Deus, né? Tipo assim, já que Deus não está me prosperando, então eu vou aceitar aqui esse dinheiro aqui, né? Eu vou dar um jeitinho. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Fizeram um gato. Outro gato da Bíblia. Jacó engana seu pai e toma a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão. Conhecemos a história, sim ou não? O texto diz, não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, sou. E ele sofreu muitas consequências por causa disso, teve muitos problemas, foi enganado depois, quando foi casar, né, com a mulher que ele amava, foi enganado, recebeu a outra mulher, depois teve um problema com o irmão, teve que fugir e viveu todas as consequências. Fale para alguém perto de você, e os gatos têm consequência. Fala para ele assim, uma hora essa conta chega. Outro gato da Bíblia, Nadab e Abiú trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Levítico 10, 1 e 2 diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Nadab e Abiú são um exemplo de pessoas fazendo a coisa certa da forma errada. Eles estavam apresentando incenso, queimando incenso, eles estavam acendendo fogo, fazendo um culto a quem? A Deus. Eles não estavam cultuando outro Deus, irmãos. Só que eles estavam fazendo a coisa certa, para o Deus certo, da forma errada. Não se trata somente de fazer o que Deus quer, mas de fazer do jeito que Deus quer. Você pode dizer amém? Você está aqui ainda? Em nome de Jesus? Amém? Outro gato da Bíblia, Jonas. Jonas ouviu o chamado de Deus para ir para um lado, mas foi para o outro lado. Sim ou não? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Como se desse para fugir da presença do Senhor, né?
Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Irmão, ele pagou um preço, ele entrou no navio, mas não era o navio que Deus queria. Tem muita gente que ela está até fazendo, ela está até pagando um preço, ela está até entregando, mas ela não está fazendo do jeito que Deus quer. É um gato. Jonas fez um gato. E nós sabemos como deu ruim. Esse livro de Jonas me deixa em crise todas as vezes. Todas as vezes que eu leio o livro de Jonas, eu falo, não, eu vou ter que ler de novo. Para ver se é isso mesmo. Entendeu? E foi aqui mais um exemplo de gato. Outro exemplo, o povo estava levando animais cegos e defeituosos para serem sacrificados. Malaquias fala sobre isso. O Senhor disse lá assim, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal nenhum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Isso aqui fala muito também do nosso coração, irmão. Entendeu? Fala muito do nosso coração. Hoje muitas ofertas são em Pix, né? Mas eu me lembro, e a gente veio de antes do Pix, né? Daqui um dia a gente vai falar isso, vai parecer que a gente é velho, né? Quando a gente falar que a gente viveu num tempo que não tinha Pix. Mas eu me lembro de vezes, eu nunca trabalhei com tesouraria, nunca participei dessa parte, mas já tive muitos relatórios nesse contexto de igreja disso. Das pessoas falando, pastor, é cada nota que é entregue. E às vezes isso revela o nosso coração, irmão. Você abriu a sua carteira, tem a melhor nota e você pega a pior para entregar ao Senhor. Às vezes esse detalhe revela o nosso coração. Como eu disse, hoje com o Pix não tem, mas o bispo estava falando ontem lá no alinhamento, né? Ele fala, é impressionante como tem gente que vai dar o dízimo e bota os centavos. Eu só botar lá o dízimo dela, R$ 23,32. Eu boto o centavo dos 42, mas é por outro motivo, irmão. E não no dízimo. Mas sabe, a pessoa pensando, ela não vai arredondar para cima, né? Ela vai lá e bota, entendeu? E às vezes isso revela o nosso coração, o que a gente está entregando para Deus, como que a gente está fazendo. Então não é só sobre entregar, é como que eu entrego. Eu contei aqui o testemunho agora de novo, eu estava semana passada lá em Manaus pregando no seminário lá, Jeová Jireh, que eu ministro, e mais uma vez essa irmã estava lá, é uma senhora, irmãos. E todas as vezes que eu prego, e todos nós que pregamos no seminário, ela deixa uma oferta separada para cada um. Quando a gente termina de pregar, ela vai lá entregar. E ela prepara, ela coloca a nota dentro de um envelope, ela tem um perfume específico que ela passa na oferta. Então ela pega um envelope separado, bonitinho, coloca a oferta dentro, perfuma a oferta. Eu estou aqui com esse envelopezinho dela aqui, não sei se foi nessa, aqui, ó, tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha o envelope aqui dela, ó. Tem um negocinho aqui, tá vendo? Que ela botou para selar. Tá aqui, a oferta não tá mais, irmão, já foi. Mas o envelope tá aqui. Sabe? E ela passa um perfume. Eu fico pensando, irmão, se isso mexe com o meu coração, que estou recebendo essa oferta, imagine com o coração de Deus. Sabe, como nós estamos ofertando ao Senhor, como nós estamos entregando as coisas a Deus, como a gente está fazendo as coisas para Deus, né? Ananias e Safira é outro exemplo de gato, né? Venderam a propriedade, reteram uma parte, ao invés de entregarem tudo como estavam todos fazendo. Todos estavam fazendo o que naquele contexto? Todos estavam vendendo e entregando. Sim ou não? Aí eles vendem, eles se dispõem a entregar. É engraçado porque o texto diz isso, não foi uma coisa assim. Não, eles se dispuseram a entregar. E na hora de entregar, eles fizeram um gato. Combinaram, não, a gente não vai entregar, é muito, né? Vamos aqui. E eles combinam ali. E o texto diz isso, olha lá. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Ei, você não mentiu para mim. Pedro está dizendo, você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. Você está entendendo? Como você pode ter mentido ao Espírito Santo, guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu? Ele não lhe pertencia. Ele pergunta, isso não era seu? Você está entendendo? Você não era obrigado. Ele está dizendo aqui, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder.
o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Sabe o que mais me impacta desse texto de Ananias? Isso aqui, irmãos, é tempo da graça, nova aliança, tá? É assim que começa na nova aliança. É como se Deus estivesse dizendo assim: ei, eu continuo levando a sério, tá? Porque alguém poderia dizer, se isso fosse no Antigo Testamento, não, pastor, isso aí era lá na época do Antigo Testamento, da velha aliança, que o negócio era bruto mesmo. Como Nadab e Abiú. Deus está dizendo: ei, eu continuo levando a sério, tá? Eu continuo levando a sério as coisas que eu estabeleci. E na nova aliança, no tempo da graça, eles morrem perante o Senhor, os dois. Como eu falei aqui um dia para os casais, ministrando com esse texto, eu disse: o mais chocante para mim nesse texto é porque foram os jovens que carregaram os corpos deles. Falei, imagina o exemplo que eles estão dando para a próxima geração. Imagina os jovens, irmãos, da igreja, tendo que carregar os corpos daqueles que mentiram para o Espírito Santo. Qual é o exemplo que nós estamos deixando para a próxima geração? Então, esses são alguns exemplos de gatos da Bíblia. Eu separei 6, tem alguns outros, para você entender que desde sempre não é um jeitinho brasileiro, isso vem do ser humano, e que nós precisamos lutar contra isso, amém ou não? Mas eu quero falar dos gatos da sua vida. Falei dos da Bíblia, eu quero falar dos gatos da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Então fala para alguém perto de você assim: aperta os cintos, porque nessa noite Deus quer mostrar para você os gatos da sua vida. Entendeu? E eu não estou falando aqui, irmão, porque tem isso também, né? Tem crente que tem gato de energia, né? Tem crente que tem vários tipos de gato aí. Então eu não estou nem entrando nesse mérito que não deveria nem haver, né? Como Paulo fala, menção dessas coisas entre nós. Mas sabe como nós precisamos tomar cuidado com isso? E eu não estou aqui dizendo, irmão, não estou aqui querendo olhar para você e dizer para você, pecador miserável. Eu mostrei exemplos da Bíblia, de homens de Deus, como o próprio Davi, que não está ali, mas que a gente sabe do que ele fez. Mas isso precisa nos gerar um temor de dizer: meu Deus, eu quero melhorar. Eu tenho feito nos nossos desafios sempre um desafio de olharmos para as nossas vidas, anotarmos as nossas pendências. E de alguns anos para cá eu pude olhar e falar: Senhor, obrigado, porque como eu posso dizer que eu melhorei nesses anos? Sabe, quando eu olho para um ano como esse, para a honra e glória do nome do Senhor, podendo terminar esse ano sem estar endividado. Quantas vezes eu terminei o ano endividado, irmão? Mas eu quero dizer algo para você, o bispo JB gosta muito de citar esse texto. A Bíblia diz que quem ordena o seu caminho prospera. Quando você se dispõe a dizer: eu quero resolver. Sabe, quando eu trago uma mensagem como essa que eu falei aqui de alinhamento para as nossas vidas, não é aqui de forma alguma para poder nos condenar, para poder você se sentir aqui, sair daqui. Não, é para você olhar para a sua vida e dizer: Senhor, me ajuda, eu quero resolver. Eu quero resolver. Eu conheci uma pessoa que dizia uma frase que me marcou muito, e eu sempre lembro dessa frase. Ela dizia assim: Deus não deixa errar aquele que quer acertar. Sabe, quando você quer acertar, quando você quer endireitar as coisas, Deus vai te ajudar. Quando você decide dizer assim: Senhor, me ajuda, eu quero endireitar o meu caminho, o Senhor vai te dar graça para isso. Você pode dizer amém? Então hoje, olhando para os gatos das nossas vidas, né, eu queria que você refletisse, né? Tem gente que está que nem esse porte aí, né? Eu vi um videozinho quando eu voltei dos Estados Unidos, aí o algoritmo, né, do Instagram fica mostrando pra gente agora os vídeos. Aí eu vi um videozinho de uma mulher andando assim, lá nas ruas, em alguma cidade aqui do Brasil, que tem muitas assim, e ela andando e filmando. Eu em depressão, depois de chegar lá de Orlando, olhando para minha cidade. Aí ela mostrando os postes desse jeito assim, né? Os fios tudo pendurados, os negócios assim, os gatos de energia, os negócios. E ela, né, ali em crise com aquilo. E, sabe, muitas pessoas estão com a sua vida, com seus relacionamentos assim. E hoje eu quero dizer para você que isso é muito perigoso. É ou não é? É muito perigoso. Sabe, se você está aqui hoje
E claro que dentro da sua realidade, da sua possibilidade, você pode se casar, mas você está morando junto, você está vivendo uma gambiarra, você está vivendo um gato, você está adiando promessa de Deus para a sua vida. Quando você decide resolver isso, quando você coloca isso diante do Senhor e fala, Deus, eu quero resolver, eu não quero ficar assim. Quantas pessoas estão vivendo essa gambiarra? E a Bíblia diz que nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Irmão, sabe qual que é o padrão desse mundo? O padrão desse mundo é, fica junto e se não der certo, separa. Não precisa casar. Esse é o padrão desse mundo, sim ou não? Sabe qual é o padrão desse mundo? O padrão desse mundo, irmão, não é mais relacionamento monogâmico. Hoje eu vi um programa de televisão, postaram um pedaço de um programa de televisão, onde está as artistas, influencers, criticando as músicas. Eu nunca pensei que as músicas do mundo iam ser consideradas conservadoras demais. Porque elas estavam criticando as músicas do mundo que fala sobre um relacionamento monogâmico. E elas dizendo como se fosse a coisa mais absurda. Ela, olha só que absurdo. Quer dizer que eu tenho que ser de uma pessoa só? Quer dizer que eu tenho que ficar presa a uma única pessoa? Quer dizer que, falando desse jeito, irmão, com todas as letras, quer dizer que eu não posso fazer amor com quem eu quiser? É exatamente isso que o mundo está pregando. E cada vez que passa, irmão, vai ser mais insano ser cristão nesse mundo. Eu tenho uma frase minha que eu digo o seguinte, quanto mais insano esse mundo se torna, mais insano para esse mundo eu quero parecer. Tem alguém aqui comigo em nome de Jesus? É loucura. Então é isso, quando eu vou celebrar casamento, eu olho e falo assim, meu Deus, uau, né? Porque cada vez que passa as pessoas não querem mais casar ou quer fazer umas coisas. Esses dias eu vi o cara que fez uma festa de casamento dele mesmo com ele mesmo. E está rolando isso agora. Entendeu? Aí o pessoal diz, Alexia, toca a última trombeta. Mas essa é a realidade. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis porque os homens seriam amantes de si mesmos. E no meio desse mundo todo emaranhado, né? Desse jeito aí, eu te pergunto, como é que está a sua vida? Esse é um alinhamento para você, em nome de Jesus. Não deixe para o ano que vem aquilo que você pode resolver esse ano. Deus está trazendo essa palavra para a gente para dizer que falta 9 dias ainda para terminar esse ano. Tem coisas que eu posso resolver ainda esse ano. Para de fato viver um novo ano na minha vida. Você pode dizer amém? Amém? Ó, gato no ministério, né? Jonas, o que Jonas fez? Um gato no ministério. Deus te chamou para fazer uma coisa. Deixa eu te falar algo aqui. Ei, deixa eu te dar um recado aqui, igreja, alinhamento. Se você tem um chamado de Deus e você está fugindo do chamado de Deus, vai travar. Isso não é, como disse ontem lá alguém ministrando, e eu não estou profetizando na sua vida não, eu estou te mostrando o que a Bíblia mostra. Eu falei isso para uma pessoa hoje. Ah, pastor, mas eu não quero. Ai, mas eu tô, né, negócio de GC, de liderar pessoas, eu não quero. Eu falei, você tem um chamado, você tem uma missão de Deus na sua vida, você tem algo que Deus entregou para você e você não está entregando às pessoas e Deus está travando áreas da sua vida. Enquanto Jonas está fugindo do chamado, dá ruim, irmão, é tempestade. Se não jogar ele do barco, não resolve. Tem gente que está assim, está com a vida travada e está pensando, meu Deus, mas por que minha vida não rompe? Por que não rompe aqui minha vida financeira? Eu estou sendo dizimista, eu estou ofertando, mas se você não está obedecendo o chamado de Deus na sua vida, vai travar. Isso aqui é para quem tem chamado. Se você não tem chamado, se você está aí de boa ainda, fique em paz aí no seu lugar. Mas eu sei que Deus tem esse recado para alguém aqui nessa noite. Sabe, eu me sinto como pastor, irmão, na obrigação de dizer para a minha geração, ei, não se trata, meu irmão, nós vivemos numa geração, eu não tenho nada contra coach, eu tenho pessoas que eu conheço e admiro demais, mas eu vejo hoje em dia uma pregação exagerada de seja feliz do seu jeito, o importante é você ser feliz, o importante é você fazer a vontade de Deus. Não, o importante é eu ser feliz. Não, o importante não é eu ser feliz. O importante é eu fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, não vai ser felicidade num primeiro momento. Você está aqui em nome de Jesus? Aleluia. É isso, irmão. Sabe, nós precisamos de uma pessoa que fala, não, eu não estou bem não, eu vou me divorciar. Por quê? Porque eu quero. Não, você ouviu Deus?
Eu falei para uma pessoa esses dias, você quer separar, mas essa é a vontade de Deus? Você perguntou para Deus, Deus quer que você se divorcie ou você está fazendo o que a sua alma quer fazer? Porque se essa é a vontade de Deus para a sua vida, quem sou eu para me levantar contra a vontade de Deus? Agora, se você está fazendo algo que não é a vontade de Deus, que é a sua vontade, cuidado. E isso não é só sobre ministério, mas isso é muito sobre ministério também. Sobre fazer a vontade de Deus. Você pode dizer amém? Amém ou não? Então nós precisamos entender isso, irmãos. Sabe, hoje eu preciso trazer para você essa palavra que tem dias que Deus está me incomodando para poder dizer isso aqui para você. Se você está com esse gato na sua vida, meu irmão, você pode comprar a passagem, você pode entrar no barco. Se não for o barco que Deus mandou você entrar, vai dar ruim. Eu preguei aqui sobre a diferença de Paulo e de Jonas. Jonas está no barco fugindo do chamado. Ele está botando em risco quem está com ele no barco. Paulo está no barco, obedecendo o chamado. Todo mundo está sendo salvo por causa dele. Paulo se levanta dentro do barco. Quando a tempestade começa, vai naufragar, Paulo se levanta dentro do barco e fala, ninguém, tinha 260 pessoas naquele barco, a Bíblia diz, mais de 260 pessoas, se eu não me engano, 267. O apóstolo Paulo levanta e diz assim, ninguém vai morrer nesse barco. Porque um anjo do Senhor me disse isso. Aí a Bíblia diz que o carcereiro, quando viu que o barco ia afundar, queria matar os prisioneiros para eles não fugirem, porque ia dar ruim para eles se os prisioneiros fugissem. Aí o oficial levantou e por causa de Paulo, a Bíblia diz, para poupar a vida de Paulo, que era um dos prisioneiros, não matou ninguém. Falou, ninguém vai morrer. Ninguém morreu naquele barco. Sabe por quê? Porque Paulo estava no barco obedecendo a Deus. Quando você está num barco fugindo do chamado de Deus, irmão, você bota a sua vida e a vida dos outros em risco. Agora, quando você está fazendo a vontade de Deus, você salva a sua vida e a dos outros. As pessoas ao seu redor são abençoadas. As pessoas ao seu redor prosperam. Sabe por quê? Por causa de você. Porque você está cumprindo o chamado. O apóstolo Paulo falou assim, a mulher santa santifica o marido que não é santo. Se você está cumprindo o seu chamado, meu marido não está junto, mas ele vai ser abençoado por sua causa. Seus filhos vão ser abençoados por causa de você. Sua sogra vai ser. Som. Perdão. Gambiarra no perdão. Isso é outra coisa, às vezes, que a gente faz gambiarra, irmão. Sabe, se você não está resolvido na sua alma com alguém, aproveite esse final de ano e decida resolver, decida perdoar quem você tem que perdoar. Não carregue ressentimentos para o próximo ano. Porque quando você não perdoa, eu já disse isso aqui várias vezes. E ontem nós tivemos uma palestra incrível para os pastores com uma psiconeurocientista. E ela mostrando cientificamente como fibromialgia, como, tantas infecções, tantas inflamações, a maioria delas, irmãos, cientificamente comprovadas, são por causa de coisas não resolvidas dentro da gente. Quantas pessoas estão adoecidas, já procuraram médico, já tomaram remédio e não resolveu, sabe por quê? Porque não adianta se você não resolver algo que está aí dentro. Se resolva esse gato, resolva essa gambiarra, porque isso vai trazer paz para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu falei aqui há alguns dias atrás, perdoar é um bem que você faz para você. Antes de você fazer o bem para quem você está perdoando, você está fazendo o bem para você. E nós precisamos resolver essas coisas na nossa alma, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia leva isso tão a sério, que Jesus disse assim, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta, irmão. Ei, se você está com ressentimento, se você está aí com ódio, com mágoa dentro do seu coração, você está entregando a sua oferta, mas não está adiantando, porque você precisa se resolver. Amém ou não? Tá tenso?
É a Bíblia, irmão. É Jesus que falou isso. Ele está dizendo, não adianta entregar oferta não, deixa ela bem aí, vai lá, resolva. Resolva primeiro, para depois você ir ofertar. Você pode dizer amém? Amém. Eu sei que tem alguns pastores que não gostam de pregar essa parte que ele fala, aí o povo não vai trazer oferta. Mas isso é a Bíblia, irmão. Eu falo isso de verdade, porque eu quase não vejo pastor citar esse texto. É muito raro alguém contar essa parte. Mas eu há muito tempo venho falando dessa parte, porque é uma verdade. Entendeu? Não adianta você querer achar que está, se você não resolveu. Amém ou não? E o pecado, né? Ali não dá para perceber, está meio psicodélico. Mas tem um gato no chuveiro, né? Tem um chuveiro pendurado ali com um cadarço, uns negócios enrolados ali, um negócio bem... Tem gente que está assim, meu irmão. A vida de pecado é um perigo. A Bíblia diz que quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Isso não está falando de uma pessoa que foi repreendida uma ou duas vezes, não, mas é aquela pessoa que persiste no erro. Sabe, resolva. Sabe como se resolve o pecado? O pecado se resolve confessando e abandonando. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Pastor, estou na CN, igreja de rico. CN é igreja de rico, você recebe? Somos uma igreja de rico. Pastor, fui para a CN porque lá é igreja de rico, quero ficar rico. Tanta palavra de prosperidade, tanta chave, tanta gente gigante liberando tantas coisas na minha vida, mas eu não vejo acontecer. Ei, se tem pecado oculto, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode primiciar, você pode fazer voto, você pode entregar a sua vida no altar de oferta. Se você não resolve os pecados dentro de você e na sua vida, não vai prosperar. João Batista pregando aqui hoje. Arrependei-vos. Identidade, irmão. Ali tem um Jack Nicholson com o nome de Manuel, alguma coisa assim, né? Com a foto do Jack Nicholson, aquele ator, né? É uma identidade falsa. É outro gato que as pessoas fazem, irmãos. E eu completo com isso, acho que esse é o último aqui, né? Identidade. Nós vivemos numa geração onde as pessoas estão vivendo uma coisa que elas não são. Elas estão mostrando, né, uma aparência. Esses dias eu vi um vídeo legal de um cara que é muito, muito grande nessa coisa do mercado. E eu acompanho, ouço essas pessoas também. E eu achei interessante porque ele estava falando, ensinando sobre técnicas de venda. Ele é um cara incrível dessa questão de lançamentos de produtos, de vendas. E é um cara gigante nessa área. E ele estava dizendo assim, eu fico vendo um povo dizer, né, para o cara que ele tem que tirar uma foto de terno e gravata, com os braços cruzados, né, com aquela pose. Ele falou assim, mas você não é assim no dia a dia. Ninguém fica assim 24 horas por dia. Ele falou, não, você tem que ser você. Aí ele começou a mostrar pessoas que estão bombando, que estão arrebentando, sabe fazendo o quê? Sendo elas. Falou, olha esse cara aqui que está milionário hoje, sabe por quê? Porque ele está fazendo os vídeos dele de moletom, dentro da casa dele, sendo ele, mostrando a realidade dele. E quantas vezes, irmão, a gente está tentando ser o que a gente não é, para impressionar quem não precisa ser impressionado. Seja você, qual é a sua identidade? Entendeu? Saul teve que se disfarçar para poder resolver um gato na vida dele, ele fez um gato. Nós não precisamos disso. Fale para alguém perto de você e pare de se disfarçar. Fala, seja você. Uma frase do bispo JB para a sua vida hoje: ser bonito é ser você. Você pode dizer para alguém isso perto de você? Diga assim, ser bonito é ser você. Você está entendendo? E às vezes a gente está tentando, sabe, adaptar, tentando aparecer uma coisa que não é. E hoje com essa geração, irmão, do filtro, do fake. Eu já falei isso, a gente encontra a pessoa pessoalmente e você fala, não é você. Não é possível. Eu passei uma vergonha assim que eu cheguei na Comunidade das Nações. Eu fui resolver um negócio no escritório lá no office. E eu falando com a menina aqui pelo WhatsApp, conversando com ela. Ela falou, não pastor, você me procura lá no office, porque eu cuido dessa parte na igreja. Aí eu chego no office, aí fui lá no lugar que me mandaram. Quando eu cheguei lá, que eu encontrei ela, eu falei assim, não, eu estou procurando essa menina bem aqui, ó. De verdade, irmão, que eu fiz isso. E ela olhou para mim e disse, pastor, sou eu.
Falei, Jesus, me ajuda. O que eu faço agora? Eu faltei essa aula, não sei o que eu devo fazer agora numa situação dessa. Mas quantas pessoas estão assim, irmãos? Sabe, vive uma aparência, vive uma coisa que não é. Isso é para mim e para você um confronto hoje. Nós não precisamos fazer gato na nossa identidade. A gente só precisa ser quem Deus nos chamou para ser. A gente só precisa ser quem Deus nos chamou para ser. Eu digo para o Senhor sempre, Deus, eu não quero nada que o Senhor não tenha para mim. Eu ouvi um pastor fazendo essa oração e isso marcou a minha vida. E isso passou a ser uma oração que eu repito sempre. Eu falo, Deus, eu não quero nada que o Senhor não tenha para mim. Mas tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Eu quero. Então eu não tento, irmão, sabe? Forçar agenda, forçar convite. Me chama, me leva aí para pregar na sua igreja. Sabe, eu não tenho, não. Eu tenho essa consciência, saber, Deus, aonde o Senhor quiser me levar, o Senhor vai me levar. Eu sendo quem eu sou. Enquanto o Senhor quiser que eu esteja pastoreando em Santa Maria, eu vou estar lá, sendo quem o Senhor quer que eu seja. Eu não preciso tentar forçar nada, eu não preciso tentar ser o que eu não sou. Eu vejo muito isso o tempo inteiro, gente tentando, sabe? Fazer aqui a média para... Não, Deus. O que o Senhor tem para mim é meu. O que o Senhor tem para mim é meu. Eu não preciso forçar. E hoje a gente vive nessa geração. Gente ficando rica, ensinando as pessoas a ficarem ricas. Como que ela ficou rica? Ensinando os outros a ficar rico. Ela não é rica, mas ela está ensinando a pessoa a ser rica. Aí ela fica rica. Pessoas que não têm querem ensinar as pessoas a chegarem onde elas nunca chegaram, irmão. Ou não estão indo, porque eu falo que a gente pelo menos precisa levar alguém que a gente está indo no lugar, né? Pelo menos eu estou indo, então vem comigo. Eu não cheguei ainda não, mas eu estou indo. Eu estou indo para esse lugar. Sabe, isso é viver sem gato, sem fake news. Que 2025 nós possamos viver um ano de realidade, um ano de verdades. Ser quem Deus nos chamou para ser, na nossa melhor versão. Sem medo. Sabe, sem medo de tentar agradar. Imagina Daniel na Babilônia, irmão. Como assim você não vai comer o que está todo mundo comendo? Irmão, essa comida é do rei, você não vai comer a comida do rei. Não. Eu não preciso comer a comida do rei. Eu só preciso ser quem Deus me chamou para ser. Porque eu sirvo um rei que é maior. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus, irmãos. Que nós possamos... Saiu aí, irmão? Que nós possamos... Ah, passou, né? Olha lá, ó. Que nós possamos... Josué perdeu a batalha contra Ai, sabe por quê? Porque tinha gambiarra, tinha coisa que eles não podiam pegar. E eles pegaram. E ali ele sofreu por causa disso. Com Deus não tem gato nem gambiarra. Ou é sim ou é não. A palavra do apóstolo Tiago é: seja o sim de vocês sim, e o não, não. É sim ou não. Não tem meio termo. Não tem gambiarra, não tem jeitinho. Nós possamos hoje alinhar o nosso coração. Ore para que o Senhor te mostre os gatos da sua vida e resolva-os. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Que essa seja a nossa oração hoje. Hoje você não vai olhar para a vida de ninguém. Hoje você vai olhar para o seu copo. Você vai olhar para a sua água. Você vai olhar para a sua vida. Porque a gente é bom, irmão, para mostrar o gato da vida dos outros. Mas sabe o que Deus quer de mim, de você? Que a gente olhe para os nossos gatos, para as nossas gambiarras, para as coisas não resolvidas, nas pequenas e grandes coisas. Sabe, faz um limpa na sua vida nesses dias. Isso é profético, irmão. Faz uma faxina. Eu quero um pastor aqui te dar uma direção. Faz uma faxina. Sabe, tem coisa lá na sua casa que não era para estar lá. Tem coisa que você pegou emprestado e não devolveu, não é seu. Tem coisa remendada. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Deus vai te dar o novo. Faz um ato profético. Deus, eu vou tirar as coisas remendadas aqui.
Sabe, essas coisas aqui que está aqui, que eu já colei 50 vezes. Faz um ato profético. Porque Deus tem algo novo para as nossas vidas. Deus tem algo inteiro para as nossas vidas. Deus tem algo puro para as nossas vidas. Em nome de Jesus. E Deus vai nos dar graça para alcançar isso. É o Senhor quem nos ajuda a alcançar esse lugar. A olhar e dizer: Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a avançar. Em nome de Jesus Cristo. Acabe ainda esse ano com os gatos da sua vida, para viver um novo ano de verdade. Fique de pé no seu lugar. Você quer viver um ano novo de verdade? Tome decisões esse ano. Senão é só mais um ano, irmão. É só mais um dia que passou para outro dia. Mas para viver um verdadeiro ano novo, uma verdadeira mudança, eu preciso de atitudes. E essa atitude é colocar em ordem os meus caminhos, colocar em ordem a minha vida, resolver com quem eu preciso resolver, resolver com quem eu preciso resolver internamente ou externamente, resolver aquela situação. Ah, pastor, eu não tenho como pagar essa dívida. Mas você vai dar passos sobre isso. Alguma coisa eu vou fazer. Eu vou ligar, eu vou negociar, eu vou conversar, eu vou procurar um jeito. Eu vou orar sobre isso até resolver. Até resolver. Sabe, porque Deus dá graça para aqueles que decidem que querem organizar a sua vida, que querem colocar em dias as suas coisas. Sabe, faça uma limpeza na sua vida. Olhe para as coisas que você precisa tirar. Faça uma decisão: eu não vou levar esse pecado para o ano que vem. Eu não vou levar esse vício para o ano que vem. Eu decido mudar de vida. Eu decido viver uma nova história. Deus tem isso para as nossas vidas, irmãos. Sabe, hoje eu me sinto aqui como um pai. Talvez eu teria um irmão mais velho, mas eu me sinto como um pai hoje aqui, dizendo para nós como igreja, como casa: vamos colocar em ordem as nossas vidas. Nós queremos colocar em ordem a igreja. O David falou aqui, o pastor David. Nós estamos trabalhando para isso, queremos melhorar. Mas acima de tudo, irmão, nós precisamos cuidar desse templo aqui, organizar isso aqui. Quantas pessoas estão padecendo porque estão desprezando essas coisas, porque estão tolerando coisas que não deveriam tolerar mais, até hoje. E tem pessoas que estão insistindo no erro, sabe? Continua ali, vez após outra, não decide mudar. Hoje é uma noite de decisão nesse lugar. Hoje é uma noite de alinhamento. E eu não posso nessa noite ministrar uma palavra como essa e não chamar você para se juntar comigo diante do altar. Você que reconhece hoje que você tem gato na sua vida, que você tem gambiarra na sua vida, e você sabe do que eu estou falando, mas você está decidido que você vai resolver isso. Eu quero que numa atitude de arrependimento, numa atitude de posicionamento, numa atitude de se mover, isso é um ato profético, eu vou me mover, eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou sair daqui só com uma palavra, com uma informação, não. Eu decido agir, eu decido me mover. Eu quero que você se mova e venha ao altar. Eu quero que você venha aqui à frente. Você sabe, você que sabe que você tem gatos na sua vida que você precisa resolver, que você tem uma gambiarra na sua vida que você precisa resolver, você tem situações que você precisa resolver hoje. Saia do seu lugar e venha aqui à frente hoje falar com o Senhor sobre isso. Não é para mim que você vai falar, mas hoje você vai falar para o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos aqui, venha ter esse momento diante do Senhor. Venha perante o altar, venha perante o Senhor nessa hora. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande
eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, para pedir que o Senhor nos ajude, Pai. Senhor, essa não é uma mensagem de condenação, Pai, mas essa é uma mensagem de convite do Senhor, Deus, de exortação do Senhor, para resolvermos nossas vidas, Senhor, para colocarmos a casa em ordem, para colocarmos as coisas em ordem. O Senhor disse a Ezequias: coloca a tua casa em ordem. Ajuda-nos, Senhor, porque sem o Senhor nós não conseguimos, Pai. Mas nós estamos aqui para dizer: eis-nos aqui, nós queremos resolver, Deus. Nós queremos consertar, nós queremos fazer aquilo que precisa ser feito, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, agir, Deus. Nós queremos, Pai, que não seja só mais uma mensagem, mas nós queremos tomar, Deus, atitudes, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus, porque o Senhor é um Deus gracioso, que nos dá tantas chances, tantas oportunidades. É um Senhor que nos ajuda, Pai, a fazer aquilo que o Senhor mesmo nos chamou a fazer. Sem o Senhor não podemos, Deus, mas contigo nós conseguimos, Senhor. Hoje nós queremos olhar para o nosso copo, esquecer da vida de todo mundo que nos cerca e olhar para o nosso copo, Deus. Olhar para a água que o Senhor colocou na nossa mão, Deus, para cuidar dela, Pai. Hoje, Senhor, nós queremos tirar o foco de tudo que está ao nosso redor e olhar para dentro de nós, e olhar para as nossas vidas, e colocar em ordem a nossa casa, e sermos melhores, Senhor. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós seremos melhores a cada dia. Nós queremos terminar esse ano, Deus, decididos a sermos melhores no ano que vem, Deus. Nós seremos melhores pais, nós seremos melhores maridos, nós seremos melhores cônjuges, nós seremos, Senhor Deus, melhores líderes, nós seremos melhores ministros do Senhor, meu Deus. Tudo que formos fazer, Deus, queremos fazer com todo o nosso coração. A Tua palavra diz: maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ajuda-nos, Senhor, para que não sejamos malditos, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, dar o nosso melhor, Pai. Nós queremos melhorar, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos isso hoje em nome de Jesus, Senhor. Queremos encerrar esse ano decididos, Deus, que nós não vamos continuar do jeito que nós estamos, Pai. Nós vamos tirar o que precisa tirar, limpar o que precisa limpar, abrir mão do que precisa abrir mão, Pai. Nós vamos renunciar ao que precisa ser renunciado. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos posicionamos dessa forma como igreja hoje, Deus, certos de que o Senhor vai nos honrar por fazermos a Tua vontade e não a nossa, Deus. Retiramos todo o lixo, Senhor. Nós queremos tirar todo o lixo das nossas vidas. O lixo emocional, o lixo, Senhor Deus, de coisas, o lixo, Senhor Deus, de relacionamentos. Tudo aquilo, Deus, que for lixo, que não presta pra gente, nós queremos abrir mão, para que a gente possa viver um ano, Deus, verdadeiramente novo, e possamos ir além do que já fomos e viver mais do que já vivemos, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu
de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Tem chamado. Fala comigo assim: em 2025 eu vou ser mais crente, mais fiel a Deus, mais apaixonado por Jesus, em nome de Jesus, amém? Fala: em 2025, Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada remendado, nenhum gato, nenhuma gambiarra, tudo novo, inteiro, íntegro, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude para isso, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia!